Graça e a paz, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque temos ouvido nesta noite tantas bênçãos, tantas coisas que têm glorificado o Teu nome. Cantamos nessa noite que a gente possa diminuir um pouco mais e o Senhor possa expressar a Tua vida dentro da nossa. Cantamos também que o Senhor tem um nome, sobre todo nome, e que é poderoso para salvar, Senhor. E nós nos sujeitamos a Ti agora e rogamos que o Teu Espírito Santo tome o coração de cada um que está aqui nessa noite, fale e continue falando profundamente a Tua palavra. Senhor, aquilo que ficar, Senhor, escondido ou mal explicado, que Teu Espírito possa transmitir, Senhor. Nós cremos que o Senhor é aquele que nos leva à salvação e à transformação. Por isso glorificamos, exaltamos o Teu santo nome. Amém. Amados, eu gostaria de falar nessa noite sobre algumas atitudes poderosas e transformadoras da nova vida que nós recebemos de Cristo Jesus. Gostaria que você tivesse um pouco de paciência. Nosso horário já avançou um pouco, mas que você se segurasse aí no seu lugar. Deus vai continuar falando ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, os versos 5 a 11. Quando Paulo canta um hino e fala a respeito da grande obra de Jesus, obrigado. E como ele fez isso de uma forma poderosa. E expressou atitudes poderosas e transformadoras. Nós queremos transformar nossas células em células multiplicadoras. Nós queremos ter famílias abençoadas. Nós queremos que os nossos relacionamentos sejam cheios de amor, cheios de misericórdia. Mas se nós não tivermos essas atitudes que Paulo roga, pede aos irmãos de Filipe, suplica para que eles tenham, não vai acontecer nada. Continuaremos nos reunindo, ou sendo alguma família, mas que vamos ter muitos problemas e continuaremos a ter muitos problemas. Mas, de fato, se não houver atitudes transformadoras e poderosas que nós vemos na vida de Jesus, pouca coisa vai acontecer. Poucas mudanças irão acontecer. Quase nada de multiplicação acontecerá. Por isso, nessa noite, guarde essa palavra no seu coração. É uma palavra de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era e tomou a natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Um hino lindo, cantado por Paulo, com atitudes poderosas e transformadoras daqueles que têm uma nova vida em Cristo Jesus. Paulo diz: tenham em vocês e entre vocês. E essa palavra é uma palavra que expressa um imperativo, é algo fundamental, é algo necessário, não é uma opção de quem já nasceu de novo. É algo que nós precisamos ter. É o que nós precisamos expressar. E ele fala também
A mesma forma que é um imperativo ativo. É hoje e é amanhã. E na terça. E durante o resto das nossas vidas. É um imperativo ativo, que descreve uma ação contínua. Eu preciso hoje agir assim, mas amanhã também eu preciso agir assim. Eu não devo esmorecer na minha família, eu não devo esmorecer na minha célula. Eu preciso continuar pensando como Cristo pensava, agindo como Ele agia. O mesmo modo de pensar fala de uma disposição mental, mas também uma atitude. Eu preciso ter isso. Se eu quero ter relacionamentos abençoados, se eu quero ter relacionamentos que de fato frutifiquem, eu preciso expressar isso. Aliás, não somente isso, mas quem é nascido de Deus? Eu vou abrir um grande parênteses, vou fazer 2 sermões aqui. Abrir um parênteses agora e fechar um pouco mais tarde, para falar que somente aqueles que nasceram de novo podem ter essa disposição mental. E o que é o novo nascimento? É quando uma pessoa toma uma decisão diante da palavra de Deus, por uma ação do Espírito Santo, de entregar-se completamente a Deus. O novo nascimento é do alto, é de Deus, é algo que acontece na minha e na sua vida, quando nós recebemos uma revelação. Qual é a revelação? Eu por mim mesmo não posso me salvar. Eu não posso continuar com a vida que eu tenho, eu preciso entregá-la a Deus. Há alguma coisa além da vida que eu vivo. E quando eu descubro que essa vida é a vida de Deus, através da salvação maravilhosa do seu Filho, eu me rendo a Ele, eu nasço de novo. Então, essa disposição mental é apenas para os novo nascidos. E John Piper escreve aí 7 coisas que nós precisamos do novo nascimento. Ele diz assim, primeiro, sem o novo nascimento, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estamos mortos. Sem o novo nascimento, continuaremos zumbis, mortos, andando por aí, presos ao nosso pecado, amarrados a Ele. Ele não vai nos soltar e nós morreremos com Ele. Precisamos de um novo nascimento. Ele fala também que o novo nascimento, nós recebemos, se nós não recebemos o novo nascimento, nossa natureza ainda está debaixo da ira de Deus, da condenação de Deus. Porque Deus é santo, santo e santo. E nós somos pecadores. Se não é um novo nascimento, se não é uma rendição a Deus, se não é uma entrega a Deus, nós continuaremos debaixo da ira de Deus. E nosso fim será a morte. E a morte eterna. Sem o novo nascimento, nós continuaremos a amar mais as trevas do que a luz. Nós continuaremos amarrados às trevas e às coisas que as trevas produzem. E abandonaremos a luz. Nós continuaremos cegos, tropeçando nessa vida, nesse mundo, dos nossos relacionamentos, e nós continuaremos debaixo da condenação. Nós também, sem um novo nascimento, teremos e continuaremos a ter corações duros, como pedra. Esses textos todos já estão na página da comunidade, você pode acessar e depois estudar um pouco mais. Nós continuaremos com um coração resistente, duro. Que cresça nada, Jesus. Eu quero ser eu. Meu coração é duro, é resistente à palavra. A palavra entra e sai e não acontece nada. Sem o novo nascimento, os corações ainda são de pedra. Sem o novo nascimento, somos incapazes de submeter a Deus e agradar a Deus. Nós não obedeceremos à palavra de Deus. Ouviremos a vontade de Deus e digo, e daí? Eu não quero saber da vontade de Deus, eu quero saber da minha vontade. Se para ser feliz precisa fazer isso, o que Deus manda, eu quero ser feliz da minha forma, do meu jeito. Se eu não tenho um novo nascimento, eu serei incapaz de aceitar o Evangelho. O Evangelho de Jesus nunca será uma realidade na minha vida,
será uma história de Natal, uma história de Páscoa, mas nunca uma realidade. E por último, John Piper diz que sem o novo nascimento, nós seremos incapazes de servir ou de vir a Cristo e recebê-lo como Senhor da nossa vida. E eu quero acrescentar mais duas coisas. Primeiro, sem o novo nascimento, nós não entraremos no reino dos céus. Nós continuaremos na condenação e morreremos na condenação, e não entraremos no reino dos céus. Porque o reino dos céus é para os novos nascidos. Por isso precisamos do novo nascimento. E sem o novo nascimento, somos incapazes de receber as experiências e a manifestação do Espírito Santo. Não há como germinar, não há como recebermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A manifestação e as experiências com o Espírito Santo, do novo nascimento e depois da santificação, não acontecerá, nunca acontecerá. Por isso é preciso nascer de novo. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa reconhecê-lo como o único Senhor e Salvador. Você precisa deixar de viver para você mesmo e viver agora para Deus. Você receberá aquilo a qual você decidir da sua vida. O Espírito Santo de Deus não agirá na sua vida, não agirá através de você, não agirá na sua célula, não agirá na sua família, se você não passar por um novo nascimento. E quando o Espírito Santo se move em nós, muitas coisas acontecem. Eu vou falar de 3 rapidamente. Todas as vezes que nós encontramos na Bíblia o mover do Espírito Santo na vida de alguém, algumas coisas acontecem. Não nessa ordem, não precisam colocar nessa ordem, mas eu gostaria de falar sobre isso. A primeira coisa que acontece é a mudança de nome. Veja quando Jesus sai do trono, Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o que é. E Ele vem com um novo nome, Jesus Cristo, ungido Salvador de Deus. Nós encontramos os patriarcas. Abraão muda o nome, quando tem um encontro com Deus, muda o nome para Abraão. Eu não estou dizendo que nós mudaríamos de nome literalmente. Às vezes não é literal. Jacó teve seu nome mudado para Israel. E tantos outros que nós podemos enumerar aqui, que tiveram um encontro com Deus, uma experiência com o Espírito Santo de Deus e tiveram seus nomes mudados. Mas veja só, em Isaías 61, verso 3, diz que nós seremos chamados carvalho de justiça. Você é um carvalho de justiça. E no mesmo texto, no verso 6, diz que você é um ministro e sacerdote de Deus. Isaías 62, 12 diz, e 1 de Pedro 2, 9 diz que nós somos o sacerdócio real. Esse é o novo nome. E aqui nessa noite, talvez Deus mude o seu nome de um derrotado para mais do que vencedor. De um beberrão para alguém que é controlado por Deus. De um drogado para alguém liberto. De um mentiroso para aquele que fala a verdade. Deus quer fazer isso, quer trocar o nosso nome. De um amaldiçoado para aquele que agora vai abençoar. Deus é poderoso, Deus quer fazer isso na nossa vida. Paulo diz em Efésios 3,14 que o nosso Pai nos dá agora um novo e verdadeiro nome. E Apocalipse 2,17 diz que quando nós estaremos na presença de Deus, nós ganharemos um novo nome. É assim quando nós temos um novo nascimento. É assim na história da nossa vida, nós mudaremos de nome no decorrer da nossa vida. Daquela que não tem filhos para aquela que tem filhos. E há muitas experiências na Bíblia. E há muitas experiências aqui mesmo, com a sua e com a minha vida. Acontece algo também
quando nós encontramos a Deus e temos experiências com o Espírito Santo de Deus através do novo nascimento? Trocamos de endereço. Jesus Cristo, Deus único, o Senhor dos senhores, morando na glória, diz o texto que desceu até nós, trocou de endereço, mudou de endereço. Trocou o céu pela terra, trocou de endereço. Às vezes Deus não vai levar você e eu literalmente para algum lugar. Aqui na cidade nós já mudamos 7 vezes, eu acho 7 ou 8 vezes. Mas talvez não seja literal, seja algo interior, uma mudança interior. Mas aconteceu com Abraão, com Isaac, com os patriarcas, com Jacó, com José, com todo o povo de Israel. O povo de Israel peregrinou para o Egito, morou no Egito, depois morou no deserto e depois morou em Canaã. Aconteceu com os discípulos, com o próprio Jesus, e deixou a sua glória, veio à terra, depois morou em vários lugares onde ele passava, e depois morou num túmulo, e depois ficou morando 40 dias ressuscitado em vários lugares, até sair e ser levado aos céus, e ali agora ter a sua morada. Deus muda o nosso endereço interior. Isaías 61 diz, eu vim, Jesus disse, o profeta Isaías, verso 100, eu vim para mudar o que está preso, o que está ansioso, o que está incrédulo, o que está escravo, o que está choroso, o que está enfermo, o que está conformado com o seu endereço interior. E Jesus vem e muda o seu endereço. De choroso, alguém que jubila. De ansioso, alguém que é controlado. De incrédulo, tem muita gente morando na incredulidade e agora é cheio de fé. De preso, agora livre. De escravo de algum pecado, de alguma situação e agora solto. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, diz que um piscar de olho, nós todos, os nascidos de novo, trocaremos de endereço. Amém, queridos? Num piscar de olhos, nós teremos um novo endereço. Mas também, nossas vestes são trocadas quando temos um contato com Deus. José teve sua roupa trocada. Ruth teve sua roupa trocada e se assentou aos pés de Boaz e sua vida mudou. Esther, Elias, Eliseu, todos tiveram as suas roupas trocadas. Efésios capítulo 4, versos de 21 a 24, diz que nós precisamos trocar as nossas vestes. Vestes de alegria. Diz o texto de Isaías 61. Vestes de júbilo. Vestes para um casamento, não mais para um velório. Vestes de justiça, diz o texto, ao invés de vestes de um condenado. No texto, nós vemos Jesus vestido com a sua glória. Com a sua glória. Todo vestido com glória. E ele trocou as vestes para as vestes mais simples. E ele trocou as suas vestes na cruz e ficou completamente nu. E trocou as suas vestes e foi enterrado. E recebeu uma veste mortuária. E na ressurreição ele recebe uma nova veste. Deus quer nos trocar a nossa veste. E Apocalipse capítulo 3, versos 5 a 6, diz que nós receberemos vestes brancas e novas. Você tem um novo nascimento? Você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se a resposta for não, hoje é o dia de fazer isso.
Hoje é o dia de você falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero nascer de novo. Eu entendo o Evangelho. Eu creio em Jesus Cristo. E eu quero fechar esse parêntese para gastar mais os próximos 10 minutos falando sobre as atitudes poderosas. Mas eu gostaria de orar agora, que você curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu quero dar a oportunidade a você de expressar o teu desejo, de entregar a sua vida a Jesus como o único Senhor e Salvador, se você ainda não fez. De receber um novo nascimento, de ganhar hoje um novo endereço, um novo nome e vestes novas, por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Se você entende que você não pode lidar com você mesmo, com os seus pecados, e reconhece que Jesus é o único que pode fazer isso, reconhecendo que na cruz Ele morreu pelos seus pecados, e Ele é o único caminho para que você receba esse novo nascimento, eu gostaria que você orasse comigo essa oração. Eu vou te ajudar. Ore assim: Deus, nesta noite, eu entrego a minha vida, reconhecendo Jesus como o meu único Senhor e Salvador. Eu quero, nessa noite, ter o meu nome no livro da vida, entregar meus caminhos ao Senhor e confiar nas mudanças que Ele fará através do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu faço isso. Amém. Alguém fez essa oração? Levante a sua mão só para a gente identificar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós precisamos morrer, queridos, pessoalmente e corporativamente, para que Cristo vive em cada um de nós. Se nós queremos ser uma igreja abençoadora, multiplicadora, nós precisamos morrer. Nós precisamos entregar, viver no novo nascimento e expressar as novas atitudes poderosas que Jesus deu para nós na cruz. João 12, 24 diz isso. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, ele dará muito fruto. Sua célula precisa morrer. Não fechar, morrer. Essa igreja precisa morrer. Não fechar, morrer. Nós precisamos morrer corporativamente e pessoalmente, expressando agora as atitudes poderosas. Abro parênteses, fecho parênteses, perdão. Tende vós. A primeira atitude poderosa é abrir mão. Diz o texto que ele esvaziou-se, renunciou, desistiu, abnegou-se. Se nós queremos ter casamentos sadios, se nós queremos ser células sadias, nós precisamos abrir mão. Abrir mão da nossa agenda, dos nossos direitos, da nossa forma de pensar. O louvor foi ruim, o louvor foi bom. É para Deus, não é para nós. Minha célula está uma porcaria, desculpa falar assim, tá, irmãos? Mas se nós não morremos, nossa célula nunca irá multiplicar. Se nós não morremos, a nossa igreja nunca irá crescer. Nós precisamos morrer, abrir mão. Jesus esvaziou-se. Essa é uma atitude poderosa que faz realmente as coisas acontecerem. Ele abriu mão da sua posição e veio até nós. Ele mudou o nome. Sabe o que acontece? Nós não queremos mudar o nosso nome. Nós queremos preservar o nosso nome. Nós não queremos abrir mão. Nós não queremos ser corpo. Eu não sou membro dessa célula, sou eu, Cleverson. Porque o membro da célula faz o que a célula está fazendo. Luta pela célula,
vive pela célula. O nosso problema é que nós não queremos trocar nome. Nós teremos uma mudança quando nós queremos mudar. Mas se nós queremos preservar o local onde nós estamos e onde nos encontramos, nada vai acontecer. Eu não mudo, o outro tem que mudar. Meu cônjuge tem que mudar, eu não mudo. Não vou mudar. Minha célula tem que mudar por mim, eu não mudo. Se nós não estamos prontos a mudar o que nós queremos, que o Espírito haja em nós, nós teremos uma veste nova, mas se nós não queremos trocar a roupa, queremos preservar o que nós temos, os nossos direitos, as nossas posições, Deus quer nos dar uma roupa nova nessa noite. Nós precisamos tirar as nossas, esvaziar-nos. Segunda atitude, ele foi servo, ele serviu. Nós precisamos servir, precisamos ter essa característica de Jesus, servir. É uma atitude poderosa. Quando eu vou à minha célula, quando eu vou à igreja, quando eu vou na minha família, servir e não ser servido, as coisas mudam. Vão mudar. A minha família vai mudar. Quando eu tenho um espírito de serviço, quando eu ajo com essa atitude poderosa, as coisas mudam. Eu lavo os pés dos meus irmãos, craquentos, eu lavo os pés deles, porque eu amo, porque eu sirvo. Jesus veio e serviu e lavou os pés dos discípulos. Ele vestiu uma toalha, diz o texto, no verso 20, de Mateus, verso 28, vestes novas. Jesus pôs uma veste nova, uma toalha, amarrou sobre seu corpo e lavou os pés dos discípulos. Essa é a roupa que Jesus quer te dar nessa noite, uma toalha. Para você amarrar em você, para servir a quem está perto de você, a começar os seus. Terceira atitude, ele foi humilde, ele não se vangloriou, ele foi humilde, ele não quis ser igual ao Pai, ele esvaziou-se, ele veio na forma humana, e na forma de servo, ele se humilhou. Jesus estabeleceu um novo modelo, um modelo a ser seguido. E João 13,15 diz, eu dei o meu exemplo para que vocês façam o que eu fiz. E Mateus 11, 28 e 29 diz, Jesus convida a gente a segui-lo. E seguir os seus passos e aprender dele que ele é humilde. Precisamos ser humildes, nos humilharmos, nos colocarmos diante de Deus, reconhecermos nosso irmão como alguém que eu preciso dar o ombro, alguém da minha família que não vai disputar comigo. Já falamos sobre isso aqui. Há muitos casais jogando tênis. Você dificulta ao máximo para o outro pegar. Nos relacionamentos não há humildade em servir, em dar. Nós precisamos fazer isso. Quarta, poderosa atitude da nova vida é que ele obedeceu até as últimas consequências. João 4,34, Jesus diz, a minha comida, a minha vontade, o meu desejo é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. A condição de Jesus era humilde e aceitou a vontade de Deus. Lá no Getsêmani, o que aconteceu lá? Senhor, que não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. E para terminar, Jesus foi glorificado. Ele, por ter ido até as últimas consequências, Deus o exaltou. E ele, como filho exaltado, ele levou um nome sobre todo o nome. E ele agora domina sobre todas as coisas.
E ele recebe agora a autoridade sobre todas as coisas. Sabe, irmãos, nós queremos às vezes ganhar. E Jesus abriu mão para ganhar. Nós vamos fazer isso. Jesus é o Rei da Glória. E Ele nos convida, se alguém quiser me seguir, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto a cada dia, como Paulo escreve lá, é algo contínuo e algo que eu e você precisamos fazer, contínuo, dia a dia, para morrer como eu vou morrer. E me acompanhe. Irmãos, esse é o desejo de Deus. Essas são atitudes poderosas, transformadoras, que vão revolucionar os nossos casamentos, as nossas células, a nossa igreja, o ambiente onde nós trabalhamos, os funcionários, os patrões. Essas atitudes de Jesus, e Paulo descreve em Filipenses capítulo 2, é para a igreja hoje. Tende em vós, hoje, amanhã e depois amanhã. Esteja pronto, cada dia, amanhã, depois amanhã, a morrer como eu vou morrer. Se nós temos um novo nascimento, o poder do Espírito Santo está sobre nós, para vivermos essas atitudes que vão mudar a história da nossa vida e a história de muita gente. Paulo diz à igreja que estava passando por alguns problemas de relacionamento: tendo em vós os mesmos sentimentos, atitudes que encontramos em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Ore com a pessoa do seu lado. Diga: você tem um novo nome, você tem vestes novas, você está mudando de lugar nessa noite. É hora de agir como Cristo quer que você haja. Ore ao Senhor. Deus vai fazer algo. Deus vai fazer algo na sua vida. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, pela nova vida que recebemos em Cristo Jesus. Vida essa, Senhor, que foi nos dada através do sacrifício de Jesus. Vida que foi paga, porque teu Filho decidiu mudar o nome, mudar o lugar, mudar as vestes e expressar essas atitudes poderosas. Um dia alcançou o nosso coração, Senhor. E a Tua palavra nos fala para agirmos da mesma forma. Senhor, que haja nessa noite disposição no coração dos novos nascidos para isso. E haja, Senhor, uma ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, ungindo e agindo conforme a Tua vontade, Senhor. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, porque a glória é para Ti. Como o texto nos fala, o nome sobre todo nome, Jesus. E por isso, Senhor, rendemos a Ti a nossa vida, para que o Senhor cresça, para que a gente diminua, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, ou na paz, ou na graça, Deus abençoe a semana.